Meu prezado irmão, irmã e internauta, eu desejo que o nosso Deus possa te abençoar grandemente toda a sua vida, todo o seu viver. Olha, nós precisamos saber de uma grande verdade. Existe o reino dos céus, a parte celestial, e existe a parte terrena, onde nós estamos habitando neste corpo físico. Já há muitos anos, há muitos séculos, ou seja, desde quando aquele primeiro casal contrariou o nosso Deus, ele não pôde mais vir visitar como era o seu desejo e a sua vontade, porque aqui passou a existir o reino do seu inimigo, o inimigo de Deus. Embora nós pertencemos a Deus e habitamos aqui neste corpo de carne. Existem muitas pessoas que acostumam dizer que o nosso Deus criou a raça humana e depois abandonou, isolou-se. Não é bem assim. Nós podemos entender que foi o homem que abandonou o nosso Deus, porque quando ele alertou a respeito do pecado, se a criatura tivesse atendido o nosso Deus, hoje a parte terrena onde nós estamos não era para ser assim, onde existe vaidade, mesquinhez, soberba, avareza, toda sorte de sentimentos maus reside aqui na face da terra. Por isso que fica difícil para o Filho de Deus manter uma união, uma comunhão perfeita com Ele. Porque uma vez que o homem não está enxergando a Deus, não está ouvindo diretamente as suas palavras, mas consegue enxergar diretamente o pecado e o convite para o pecado, consegue ouvir e receber insinuações, convites para o pecado, então fica muito difícil. E é uma luta constante para Deus conseguir salvar, conseguir resgatar o seu filho do domínio e do império da morte. Foi por isso que ele enviou Jesus, que cumpriu um ministério tão glorioso, e grande foi o seu sacrifício. Nos dias presentes, ele nos deu a Santa Rosa em cumprimento à promessa de Jesus, quando disse: eu voltarei para vós, eu enviarei outro Espírito semelhante a mim. E ele enviou a Santa Rosa. E não bastando, porque ela cumpriu um ministério muito curto também, de apenas 16 anos, e não foi possível ela realizar e fazer tudo quanto ela queria, Jesus queria.
Então ela deixou seu sobrinho Aldo em seu lugar. Não bastando a vida dela entre nós, depois que ela subiu aos céus, ficou o nosso irmão Aldo e ficou 44 anos. Foi uma glória para nós, foi uma vitória para nós. Mas o que eu quero dizer que o nosso Deus, com esta luta toda para nos salvar, para nos resgatar do domínio do pecado, não será suficiente se o homem não quiser. Aí alguém poderá dizer: pastor, é lógico que eu quero. Quem não quer dar a mão para o nosso Deus? Quem não quer voltar para o reino dos céus? Quem há de querer ficar nas trevas, neste mundo sofredor? É lógico que nós queremos sim ir para junto com nosso Pai. Então, se você quer, se o Senhor, se a senhora quer, precisa então estabelecer esta ligação, esta comunhão com nosso Deus. Você deve estar esperando eu dizer como irei manter esta ligação? É através de ondas de rádios? É através de telefones, de internets? Não. O nosso Deus não precisa. E Ele não usa nada material. E é possível nós falar com Ele constantemente. Sabe como? É através da nossa oração. Nós precisamos ser dados à oração. Através da oração, através da vigilância, nós percebemos o pecado. E através da oração, nós expulsamos a tentação e o pecado também. Olha, tanto é verdade que a oração é muito importante para o Filho de Deus. Ninguém consegue viver aqui na terra e chegar aos céus se não for através da oração. Você conhece o caso de Daniel? Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Mas por que ele foi jogado? Você sabe? É porque ele era dado à oração. Ele orava várias vezes por dia. E os próprios amigos dele sentiam-se inveja, sentia ódio, ciúmes. E o rei, que gostava tanto de Daniel, o rei Dário, gostava tanto de Daniel, que dava posições, cargos para ele, porque ele sabia que Daniel era um homem justo, pois falava com Deus. Mas eles tramaram, eles fizeram algo falso, mentiroso, errado, para poder condenar a Daniel. Então, Daniel foi jogado na cova dos leões e eles não puderam fazer mal algum, porque assim como Daniel já orava constantemente, ele continuou orando. Ele não teve medo, porque a oração faz a pessoa ligar a Deus. E a pessoa que está ligada a Deus vai ter medo de quê? Vai ter medo de nada, não é mesmo? Também São Pedro, ele foi colocado na prisão para ser posteriormente morto. Eles queriam matar São Pedro, mas o povo, os irmãos, a irmandade daquela época ficavam orando constantemente. E o nosso Deus viu mérito, porque aquele povo estava ligado a Ele através da oração. Então, Deus mandou um anjo ir lá na prisão e libertar
São Pedro, existia várias fechaduras, cadeados, correntes, soldados vigiando, mas quando Deus coloca a sua mão, Jesus, a Santa Avó Rosa, a Virgem Maria, quando eles colocam a mão sobre alguém que merece, não existe tranca, não existe doença incurável, não existe maldade, não existe nada, não existe nem mesmo soldados. Pois São Pedro saiu, acompanhando aquele anjo, e chegou lá naquela casa onde eles estavam reunidos, orando em favor de São Pedro, porque eles precisavam muito de São Pedro. Olha, temos também o exemplo de Jó. Jó orava muito, muito mesmo a Deus, tinha uma comunhão perfeita com Deus, mas o inimigo de Deus quis provar. Então eles falavam: um homem que é rico, um homem que tem saúde, é lógico que serve a Deus. Nós queríamos ver ele servir a Deus se ele ficasse pobre, ficasse na mais extrema miséria. E Deus sabia que Jó tinha condição de manter em comunhão com ele através da oração. Então o nosso Deus permitiu que os espíritos inimigos de Deus tirassem as riquezas, todas as posses de Jó. Depois permitiu que tirasse a saúde e ele foi atingido por uma lepra, por uma chaga maligna das plantas dos pés até o alto da cabeça. Mas Jó continuou orando, e o nosso Deus viu mérito nele e concedeu tudo de volta, tanto as suas riquezas materiais quanto a saúde do seu corpo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, e você tem orado? Ou tem desanimado? Às vezes só por causa de uma doença, por causa de um problema, por causa de um desemprego, já é motivo para você ficar desanimado, desanimada e perder esta comunhão com Deus. Olha, nós precisamos ser fortes para que nada deste mundo rompa ou interrompa esta comunhão nossa com o reino dos céus. Ah, pastor, mas às vezes eu faço coisas erradas. Dobre os seus joelhos, se arrependa, peça perdão para Deus, porque para Deus não importa quantas vezes você cair, mas quantas vezes você quer se levantar, e Ele está pronto. Ele não pode vir aqui na terra pessoalmente, porque o nosso Deus é tão santíssimo que nós nunca podemos imaginar a santidade do nosso Pai. Mas o seu Espírito pode ser movido até aqui. Se nós estivermos ligados a Ele, então vamos orar mais, irmão, irmã. Levantando pela manhã, dobre os seus joelhos, ore, mesmo se estiver com dores, com dificuldade. O mais importante é manter a sua comunhão perfeita com Deus, e esta comunhão é mantida através da oração. Ore, fale com a Santa Avó Rosa, fale com o Santo Irmão Aldo, fale com Jesus e com a Virgem Maria constantemente na sua vida, e você vai ver como o poder do mal não vai ter poder, não vai ter força sobre você. E é possível que você receba até mesmo um milagre, porque quando você fica em comunhão com Deus, anjos e santos sobem e descem sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu lar. Meu querido irmão, minha querida irmã, não tenha medo de nada. Encha-se de coragem e ore sempre. Mantenha em comunhão com o nosso Deus, e você vai ser vitorioso, vai ser vencedor nesta terra. O nosso Deus é bondoso, Jesus é bondoso. Está escrito: qual pai que vai ver um filho pedir um pedaço de pão
e vai dar uma pedra? Qual pai que vai ver um filho pedir um peixe e vai lhes dar uma cobra? Qual pai? Isto materialmente falando, imagine no sentido espiritual. Se você pede força, se você pede sabedoria, se você pede ânimo, Deus vai te dar sabedoria, vai te dar ânimo para vencer as lutas. Às vezes, Deus, através dos nossos santos, está apenas esperando você se tocar. Eu preciso falar com Deus. E para falar com Deus, para viver com Deus, eu não posso estar ligado a nada deste mundo, embora eu preciso trabalhar, ter meus negócios, ter amizade, mas o meu espírito tem que estar ligado aos céus com a prática da oração. Eu deixo estas palavras aos seus corações e espero que você possa melhorar, orar mais e manter-se em comunhão com nosso Deus, com Jesus, com a Virgem Maria, com a Santa Vó Rosa e com o nosso irmão Aldo. Fique na paz do Senhor, meu irmão. É o que eu desejo de todo o meu coração e rogo a Deus neste momento que te abençoe. Amém.